Os filósofos antigos acreditavam que a filosofia não era uma mera especulação abstrata e descolada da vida, mas ela servia como terapia para libertar as pessoas de uma vida medíocre e sem sentido, inclusive ajudando na preparação para uma boa morte. No mito da caverna, Platão procura expressar como a filosofia pode curar a nossa cegueira e ilusão através da reflexão e assim nos conduzir à sabedoria. Olá, meu nome é Paulo Rafael e se você deseja ser iluminado pela filosofia, nos acompanhe nesse episódio do Superleituras. Queremos falar sobre 5 lições da Alegoria da Caverna de Platão. E coloque nos comentários aquela lição que você mais gostou ao final do vídeo. A Alegoria da Caverna é, com certeza, a história mais famosa da filosofia. Também pelo fato de ter sido retratada pela cultura pop nos filmes Matrix e o Show de Truman. A Alegoria da Caverna é contada no livro A República. Nesse diálogo, Sócrates é o protagonista e o assunto versa sobre o melhor governo, tendo como fio condutor da discussão o que é a justiça. No livro 7, Platão conta a seguinte história. Imagine algumas pessoas que estão amarradas no fundo escuro de uma caverna, voltadas para a parede dessa caverna. Elas nunca saíram de lá, nem viram a luz do sol. Tudo que elas conseguem ver são imagens projetadas na parede da caverna através da luz de uma fogueira. Uma espécie de imagem cinematográfica que mostra as sombras dos animais, pessoas, plantas e objetos que são projetadas de fora da caverna. Os habitantes da caverna ficam fascinados com as imagens e acabam por crer que as sombras são a realidade. E aí, Sócrates diz o seguinte: essa é a nossa condição. Assumimos na nossa vida a ilusão por realidade. E ele continua: um prisioneiro consegue se libertar e subir para fora da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê os objetos como realmente são pela luz do sol. No início, dói os olhos, mas depois ele consegue contemplar o sol. Essa alegoria revela que aquele que sai da caverna e contempla as coisas enquanto tais, iluminadas pela luz do sol, é o filósofo. O sol é a imagem do bem. A subida ao mundo superior é a ascensão da alma das coisas sensíveis para a realidade inteligível. Ou seja, antes o prisioneiro estava iludido. Agora que ele viu o sol, ele sabe distinguir entre o que é real e o que é falso. Platão, ao final, faz uma suposição. Se o prisioneiro voltasse para o fundo da caverna e ele dissesse aos outros: olha, o que vocês estão vendo não é a realidade, é apenas uma sombra. Os prisioneiros não acreditariam e até matariam o ex-prisioneiro. Uma clara referência a Sócrates, que foi condenado à morte, mas que só estava querendo mostrar a luz. Se você quer saber mais sobre Sócrates, veja o nosso vídeo A Última Aula de Sócrates. Vamos às lições da Alegoria da Caverna. Primeira lição: as coisas materiais são sombras. A caverna simboliza o mundo sensível e material. É uma realidade que as pessoas, já lá no tempo de Platão, ficavam vidradas e hipnotizadas. As coisas materiais e os bens corporais parecem profundamente reais, mas desaparecem rapidamente. Eles são estáveis e passageiros. As riquezas, honras e prazeres possuem, para Platão, uma importância secundária e não podem tomar lugar daquilo que é realmente essencial. Isto é, os valores imateriais e os bens da alma, tais como a sabedoria, o bem, a contemplação do ser. Segunda lição: ficar dentro da caverna é mais fácil. Sair da zona de conforto é a libertação das algemas. Assumir a responsabilidade pela própria vida e não se vitimizar é um grande passo libertador. Porém, é mais fácil continuar na sombra e não fazer esforço para sair da própria inércia. E a filosofia pode te ajudar a sair da caverna. Terceira lição: a luz irá criar incômodo. E no caso de o forçarem a olhar a luz, não sentiria dor nos olhos? Pelo fato do prisioneiro ter ficado muito tempo no escuro, ele irá sofrer para enxergar a luz. Ou seja, é difícil querer sair da cegueira da ignorância, porque justamente acreditávamos estar na luz. Aceitar a própria ignorância, erros e auto-enganos é um grande passo para o conhecimento verdadeiro de si, ou seja,
é uma etapa libertadora para sair da ilusão e ir na direção da contemplação da verdade. Quarta lição: habituar-se para poder contemplar o mundo superior. O mundo material todos nós conhecemos e com ele interagimos, mas nem todos estão conectados ao mundo espiritual. Para isso, é preciso contemplar a luz que revela o que todas as coisas são. Platão nos convida a realizar essa contemplação do divino e buscar a transcendência. Trata-se do aspecto místico e teológico do platonismo. Essa contemplação é um exercício que eleva as nossas almas acima das aparências. Isso significa fundamentar a nossa existência sobre o bem transcendente, ou seja, aquele que está para além de cada um de nós e que dá sentido para todo o restante. Quinta lição: devolver o bem que se recebeu. O ex-prisioneiro da caverna, que após ter sido iluminado pelo bem, agora é impulsionado a retornar à caverna para ajudar os outros a se libertarem. Essa lição é bem difícil, mas se cada um de nós ter o compromisso de a cada dia se tornar uma pessoa melhor, buscar ajudar os outros, a nossa sociedade pode ficar muito melhor. E é o que Platão acreditava, e é o que nós, aqui do Superleitura, também acreditamos. Mas cuidado, aquele que enxergou o verdadeiro bem deverá correr o risco, como Sócrates correu, mas saiba que isso lhe dá um sentido para a sua existência. Se você gostou desse vídeo, corre lá nos comentários e vamos conversar um pouco sobre filosofia. Há outros aspectos dessa incrível alegoria que podemos falar. Curta nosso vídeo, compartilhe e não se esqueça, baixe o nosso e-book bem aqui. Um grande abraço e até breve!